你以后会后悔的，女儿。大家好，我是苏苏. Oi, gente, eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivi aqui no Brasil faz 8 anos e meio. Se você é novo aqui, já se inscreve, acende sininho para não perder nenhum vídeo. A gente está publicando vídeo novo na terça-feira, 8h15 à noite, e sábado, 8h15 à noite. Então, se você não viu notificação, né, pode vir para o canal porque vai ter vídeos novos. Hoje esse vídeo vai ser Cici contando a história dela. Eu já contei algumas histórias, não sei se vocês já viram. Já contei, né, vídeo como foi eu fui assaltada aqui em São Paulo. Meu primeiro date com o Lucas. Esse vídeo é uma história muito triste. Fui assaltado também era triste, mas eu acho que esse é muito mais triste, né, pessoalmente. E eu não lembro se eu já contei alguma coisa aqui no canal, mas não acostumo contar muito detalhadamente, porque é uma época muito difícil para mim. Mas depois eu pensei, né, todo mundo tem época difícil, então sempre tem história triste, mas eu acho que isso faz parte da nossa vida. A Cici filósofa. Esse vídeo, né, foi inspirado em outro vídeo que é 22 fatos sobre a gente. Eu gravei com o Lucas e teve uma pergunta de uma pessoa perguntando como foi a reação dos meus pais sabendo que eu estou namorando com um estrangeiro. Aí quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, isso vale um vídeo. Por isso, eu vim aqui gravar um vídeo contando essa história pra vocês. Bom, para dar um contexto rapidamente, tipo um resumo de temporada anterior. Nos episódios anteriores. Eu sou casada, moro aqui no Brasil, sou chinesa da China mesmo, e meu marido é brasileiro. A gente já casou faz mais de 3 anos. E como a gente se conheceu, o Lucas foi um dos meus primeiros alunos de chinês, porque eu vim da China para o Brasil para ensinar chinês para os brasileiros. E o aluno, Lucas, pegou a professora dele. Tem um vídeo a gente contando também, porque cada um tem uma versão diferente. Vou deixar aqui também para vocês assistir. Lembra que eu fui assaltada, né? E depois o Lucas meio que salvou. Naquela noite foi muito bom. E aí, a partir de lá, a gente começou, né? Tem mais contato. E aí, uma hora a gente começou a ficar, só que eu não sabia que a gente tava ficando. Na verdade, eu achava que a gente tava namorando. Então, era o primeiro ano no Brasil, a gente já tava meio namorando. Um detalhe, porque quando eu vim aqui, eu assinei um contrato de trabalho de 10 meses. Ou seja, em 2011, no início de janeiro, eu voltei para a China para passar férias. Acabou o meu contrato, eu voltei para a China. Eu poderia voltar, né, renovar um contrato mais 10 meses, ou eu posso voltar de uma vez, não preciso mais vir para cá. Claro, eu falei, eu tava meio namorando com o Lucas, então eu falei, vou ficar mais um ano para ver se vai rolar alguma coisa, porque se eu voltar de vez, acabou, né? É muito longe a China e o Brasil. Então, eu renovei meu contrato. Então, em 2012, eu fiquei mais um ano ensinando chinês para brasileiros. E outro detalhe, mesmo a gente tava meio namorando, eu renovei meu contrato. O principal motivo, eu sei que é por causa dele. Porque eu tava no mestrado na China, eu poderia voltar já no primeiro ano, né? Termina 10 meses, volta, terminar meu mestrado e continuar minha vida lá na China como se fosse uma experiência no Brasil. Mas eu renovei o contrato, só que eu não contei pra minha mãe que é por causa do Lucas. Ou seja, minha mãe não sabia que eu tinha um namorado brasileiro. Nem no primeiro ano, nem no segundo ano. Ou seja, eu quase namorei 1 ano e meio e sem contar para ela nada. Em 2012, né, em setembro, o Lucas pegou uma bolsa de estudo de chinês e ele foi para a minha universidade lá na China, na cidade chamada Wuhan. E eu tava aqui. Então a gente ficou 3 meses, ele na China e eu aqui no Brasil. Aí eu voltei em dezembro de 2012. Agora veio outro detalhe. Tem muito detalhe, gente.
um dos motivos que ele foi lá, claro, ele foi lá pra aprender chinês, mas ele queria muito conhecer minha família. Claro, ele tá namorando comigo e eu sou uma chinesa e minha família inteira mora na China. Então ele queria conhecer minha família e a gente meio que conversou que ele passa ano novo chinês, que é lá em início de 2013 com minha família. Só que eu voltei em dezembro de 2012 sem falar pra minha família que eu tava namorando com um brasileiro e sem falar para o Lucas que eu não contei pra minha família. Eu voltei e agora o que eu faço? Agora eu tenho que contar pra minha mãe. Só que eu tava com tanto medo porque eu meio que imaginava, né, a reação dela. Então eu tava enrolando e eu falei, quando eu voltar pessoalmente, cara a cara, talvez eu tenha mais coragem. Claro que não, cara a cara você tem menos coragem ainda. Mas enfim, tipo, eu enrolava porque eu tava muito pressão de contar essa história pra eles. Quando eu voltei, eu fui na minha universidade, porque o Lucas tava lá. Na primeira noite ou segunda noite, eu já falei que, não, agora tenho que contar pra minha família. Primeiro, claro, é contar pra minha mãe, porque meu pai, vocês conhecem meu pai pelo vídeo, se você não conhece, pode assistir, né, que eles vieram para o Brasil ano passado. Meu pai, ele sempre foi muito palhaço e ele sempre brincava, mas eu e meu pai, a gente nunca conversou muito profundamente. Quem eu converso mais na minha família é minha mãe. Como eu sou filha única, então só minha mãe. Eu nem liguei pra ela, eu mandei uma mensagem pra ela. Pensei 1000 vezes antes de mandar, depois mantei. E aí, ela não respondeu. Dia seguinte, não respondeu. Depois, não respondeu. Acho que ela demorou um dia e meio ou 2 dias. Aquela época, pra mim, ela demorou 10 anos pra me responder. Porque eu tava esperando cada minuto. Era muito difícil esperar a resposta dela. Eu recebi a ligação dela, enfim. Eu não lembro muito bem, né, exatamente, mas ela meio que falou assim: eu recebi sua mensagem, que dizer, agora eu sei, você está namorando um estrangeiro. Eu conversei com sua tia, que é a única irmã dela. Deixa eu perguntar algumas coisas. Essa pessoa, ele é casado? Claro que não! Eu não imaginava que ela perguntou isso. Eu acho que ela tava tão sem noção o que é estrangeiro, porque na vida inteira dela, ela nunca conheceu nenhum estrangeiro. Então, para ela, estrangeiro como se fosse um ET. É uma coisa, uma bomba para ela. Ela precisa organizar, então ela demorou, ela conversou, com certeza chorou com minha tia. E aí, tem algumas coisas ela quer saber, né? Pelo menos você não namorou com uma pessoa casada, tipo, ela tem muito medo de eu fui enganada. Acho que na época ela nem se importou nome, porque para ela é o estrangeiro que minha filha está namorando. Quem é essa pessoa? Quantos anos? Você é casado? Tem filho? Fala, não. É uma pessoa normal. É minha idade. É tipo um namoro normal. Aí, tipo, ela falou, você vai voltar, né? Você vai voltar logo, agora, tipo, amanhã, e a gente conversa pessoalmente. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei, eu lembro aquela um mês, porque eu voltei em dezembro e o ano novo chinês foi mais ou menos em janeiro. Então foi um mês muito longo para mim. Aquele mês que eu chorei quase praticamente todos os dias. E todos os dias conversava com ela, com meu pai, né? Porque meu pai, naquele mês, não brinca mais comigo. E ele entrou também, conversou comigo. Quando meu pai conversar comigo profundamente, é uma coisa mais assustador. Porque uma pessoa nunca conversar seriamente com você, e de repente ele virou sério. E ele não brinca mais. Então para você, falou, nossa, eu teve que fazer uma coisa muito errada, porque ele não brinca mais. Envolve a família inteira, porque minha família, do meu pai, né, parte do meu pai, a gente mora muito perto. É mesmo condomínio. É uma família que eu tenho 3 tias, um tio, e todo mundo quer. Não é que interferir minha vida, né? Mas lá na China, a família é muito importante. Então, para eles não é interferir. Para eles está se preocupando comigo. Teve várias reuniões da família. Tipo, reuni todo mundo na minha família e perguntando tudo sobre o Lucas. E aí eu falei pra eles, falou que então, ele vai passar no novo chinês com a gente aqui. Aí eles falaram, não, deixa a gente pensar,
não deixa a gente pensar, porque passa ano novo, você levou uma pessoa, namorado, para passar ano novo chinês com sua família, significa que você vai casar. Mas será que você vai casar? Peraí. Acho que todo mundo contra mim. Eu quero o Lucas passar ano novo chinês com minha família. Quero minha família conhecer ele, mas minha família inteira não concorda. Enfim, tipo, é muito difícil. Eu achava que minha mãe ia me trancar no meu quarto, não me deixar sair, mas assim, é só minha cabeça. Foi um tempo para ela processar. Eu também fiz muito errado e eu deveria já contar para ela, para minha família antes. Tipo, quando eu contei para ela, o Lucas já tava lá na China e vai passar o ano novo chinês com a gente. E o ano novo chinês tá aqui um mês. Então foi muito rápido e muito precisava tempo. Bom, talvez vocês vão perguntar, e aquele mês, você já pensou, você já arrependeu, né? Porque sua família tava tão contra, você já arrependeu? Você já pensou outra alternativa? Você já pensou, tipo, desistir e vir pro Brasil? Talvez alguma hora. Mas a maioria dos tempos, tipo, eu falo, não. Eu tenho que ser muito resistente, né? Eu falo que alguma hora porque eu lembro que teve uma Skype eu com o Lucas, ele tava viajando. Aí eu falo pra ele, então, talvez você não vai conseguir passar ano novo chinês com minha família. E aí ele já falou, não, eu vou. E aí eu falo assim, pelo menos minha família tem que conhecer ele. Tipo, eles não conheciam ele, nem sabiam o nome dele, não sabia nada sobre ele. Tem que dar uma chance. No final, minha mãe e meu pai, aí eles falaram que vem aqui pra gente conhecer. Mas é seu aluno, porque ele é seu aluno, né? Eu falei, sim, é meu aluno. E na verdade, quem foi, não só o Lucas, foi o meu outro aluno também. Então, o Lucas e meu outro aluno, que é aluno de verdade, eles foram junto pra minha casa. Então, como se fosse, minha família recebeu meus 2 alunos estrangeiros. Aí eu acho que nesse ponto eles também, tipo, falaram que, tá bom, vamos conhecer, né? Porque lá na China, você vive na sociedade e você meio que pensa muito o que a sociedade pensa em você. A opinião de sociedade muito, muito forte. E eles têm muito medo de eu fui enganado pela outra pessoa, levar pra passar, falar pra todo mundo que seu namorado aí depois não casa e aí depois separa e sei lá, ruim pra mim. O Lucas Fórum foi muito bom. Ele não tem muito vergonha, né? Ele já entrou abraçando minha mãe, meu pai. Minha mãe já gostou dele. Minha mãe falou, ai, Lucas é muito bonito. Acho que minha mãe, tipo, o Lucas abraçou ele e ela já ficou muito feliz. E aí, acho que passou 10 dias no ano novo chinês. Foi muito feliz. Aí depois, em 2013, a gente morou até julho. A gente morou nesse tempo na China mesmo. É porque eu tava terminando meu mestrado em 2013. E aí a gente meio que morou juntos, assim, perto da minha universidade. Eu e Lucas. E aí também, naquela época, a gente também passou com mais tempo com minha família. Minha mãe e meu pai vai conhecendo e vai percebendo que tem muita coisa em comum. O estrangeiro também, tipo, ele não é o oposto dos chineses que eles conheciam antes. Tem a cultura, a característica, né? Você conhecer pessoas, claro, de onde ele é só uma coisa muito pequena dessa pessoa. Você precisa ver mais como é essa pessoa, personalizar personagens dessa pessoa. Já fica nervosa. Em julho de 2013, eu vim aqui. Eu e Lucas, a gente voltaram para Brasil. Comecei meu mestrado aqui no Brasil em 2013. Quando eu vim, meus pais já meio que concordavam. Falaram que, tudo bem, a gente gosta dele, mas fica esperto. Eu lembro que antes do meu casamento, a gente casou em 2016 lá na China. Antes do meu casamento, meus pais sempre, minha mãe, né, sempre fala, fica esperto, né? Não vai ser enganado. É como eu sou filha única, eu acho que eu moro muito longe e naquela época eles também não conhecem o Brasil, então para eles parece que eu fui para a Lua, para um lugar que eles não têm conhecimento nenhum. Então a preocupação eu acho que é muito razoável, então dá para entender. Antes de finalizar, eu queria você comentar uma palavra em chinês que eu vou ensinar, que é como é estrangeiro, como os chineses chamam estrangeiro lá na China. Muito interessante, porque aqui os brasileiros chamam o
estrangeiro, especialmente, né, europeus, americanos, de gringo. Na China também existe uma palavra parecida, mas é para todos os estrangeiros. A gente chama Lao Wai. Lao é velho, Wai é de fora. Ou seja, tipo, pessoa de fora, velho. Nossa, será que isso é uma palavra boa? É uma palavra muito carinhosa, ok? Para você ter uma ideia, a gente chama um amigão, por exemplo, meu pai, sobrenome é Liao. Muitas pessoas chamam ele de Lao Liao. Claro, amigos de muitos anos. Então, Lao, colocando no início, é um jeito muito carinhoso de chamar. Então, nada é de velho. Lao Wai é velho estrangeiro de um jeito muito carinhoso. Mas se for nome, tipo, normal, é Wai Guo Ren. Wai Guo é país, Ren é pessoa. Então, é pessoa de outro país. Lao Wai ou Wai Guo Ren. Agora eu quero que você comenta aqui para mim no comentário essas duas ou uma palavra em chinês. E claro, se você quiser aprender chinês comigo de verdade, do zero, acessa meu site clubedechinês.com.br. Bom, eu sei que talvez tem muita pessoa tá assistindo, também tem um companheiro estrangeiro ou até chinês ou oriental. Então, aqui eu tenho algumas observações sobre isso. Primeira coisa, lembra a primeira vez Lucas conhecer minha família, ele já aprendeu 4 meses de chinês e ele já viajou assim, sozinho, em vários lugares na China, então o chinês dele era muito bom. Eu acho que isso ajudou muito de quebrar esse gelo, né? Quando a gente consegue comunicar, vai ser muito, muito, muito melhor conhecer mais rápido, porque a língua realmente, no início, se vocês não conseguem comunicar, vai ser mais difícil entender outra pessoa, especialmente um estrangeiro. Então, mesmo que naquela época eu tinha que traduzir alguma hora, mas a maioria das vezes o Lucas consegue falar, né, brincar com a minha família. Ele tem algumas dicas muito boas para comunicar com os tiozinhos, tiazinhas lá na China. Por exemplo, ele aprendeu, sei lá, umas 3 palavras no meu dialeto, porque minha família fala dialeto, não fala mandarim. Ele aprendeu 3 palavras em dialeto e ele sempre usava. E quando ele usa, é muito engraçado, porque às vezes ele usa no lugar certo, que é engraçado porque tá falando dialeto no lugar certo, a pessoa fica surpresa. E eu fico muito engraçado porque são 3 palavras muito engraçadas. E às vezes ele usa errado no lugar, e é mais engraçado ainda. Então toda vez ele usa, a pessoa tá muito risada. Então isso cria uma empatia. E outra observação, né, eu acho que especialmente brasileiros são muito carinhosos. Minha mãe, ultimamente, a semana passada, quando a gente, né, falou pelo telefone, ela falou: ai, sabe, eu gosto muito do Lucas. Nossa, eu fiquei surpresa. É a primeira vez ela fala pra mim. Claro, já passou anos, tá vendo? Esse processo foi longo, mas ele falou, ela gosta muito. Ela ainda falou, ele é diferente do genro chinês. Eu vejo ele como se fosse meu filho. Nossa, que elogio, hein? Como você é estrangeiro, então não precisa fingir que ser chinês. Não precisa comportar igual chinês. Acho língua importante, mas acho que é importante também essa diferença. Porque é diferente que é bom, né? A gente gosta de diferente. Bom, gente, essa é a minha história. Eu acho que é uma história mais triste da minha vida. Nenhuma coisa vai ser sempre feliz e nenhuma coisa vai ser sempre triste. Certo? Espero que vocês gostem. E se vocês têm alguma sugestão de vídeo, deixa aqui no comentário comigo. E aqui eu vou sugerir 2 vídeos. Em cima é 22 fatos sobre a gente. E embaixo é nosso casamento lá na China. Vai lá assistir. 好吗？再见。